Então, esse paciente se apresentou no consultório por indicação para fazer um protocolo na mandíbula. Mas, ao entrevistá-lo, eu vi que tinha alguma coisa errada na maxila, plano oclusal, dentes gastos, e, ao examinar o paciente, verifiquei que realmente era um problema complexo a oclusão desse paciente. Mordida cruzada, um perfil prognata, dentes gastos, perda da dimensão vertical de oclusão. Então, a complexidade aqui não é colocar 5 implantes na mandíbula e fazer um protocolo, e sim como resolver esse problema oclusal, né? Então, a primeira coisa, se eu tenho que manipular essa mandíbula, os músculos têm que estar relaxados. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma placa oclusal lisa na maxila, com o intuito de promover um relaxamento neuromuscular, tirar toda a sintomatologia do paciente, né, e depois manipular essa mandíbula e ver o que a gente ia conseguir. Essa placa por quanto tempo, professor? Eu fiquei 3 meses com ele apenas nesse aspecto de relaxamento neuromuscular. Porque ele ficou muito tempo com essa prótese removível, nessa posição protrusiva e mordida cruzada, né? E ele usa durante contínuo? 24 horas, tira só para se alimentar. Ótimo, ótimo. Então, como ele tinha os dentes anteriores da maxila gastos, muito gastos, certamente para reabilitar, eu teria que aumentar a dimensão vertical de oclusão em relação a essa DVO que ele chegou no meu consultório. Então, a placa eu já fiz um pouquinho, já aumentando a dimensão vertical de oclusão. Então, este é o aspecto, então, da maxila e mandíbula. Na mandíbula, 2 dentes, e na maxila, alguns dentes, vários dentes, mas com um plano oclusal completamente errado, né? Impróprio, um desgaste muito acentuado dos dentes. E como é que eu iria fazer um protocolo inferior, ocluindo contra o quê? Então, esse foi o grande enigma. O que fazer? Porque a parte do protocolo em si, muito simples. 5 implantes, um protocolo, mas eu iria ocluir contra o quê? Como eu iria resolver esse problema da oclusão? Então, esse é um aspecto fundamental na odontologia restauradora. Você tem que conhecer bastante oclusão, bastante dimensão vertical de repouso, dimensão vertical de oclusão, relação cêntrica, todo esse mecanismo de relaxamento neuromuscular, senão fica difícil diagnosticar, planejar e executar uma reabilitação para esses casos, né? Então, a minha grande dúvida no início, quando eu vi essa prótese que ele usava, PPR, mordida cruzada, né, um aspecto prognata, claro que nessas circunstâncias não tem como reabilitar. Então, o que eu fiz foi moldar mandíbula e maxila após os 3 meses de tratamento para relaxamento neuromuscular, e nesse tratamento, na medida que eu faço o relaxamento dos músculos, eu estou também levando a mandíbula para a relação cêntrica. Na realidade, quem leva a mandíbula para a relação cêntrica são os músculos. É a home base dos músculos, é a relação cêntrica. Na relação cêntrica, os músculos não precisam trabalhar para manter essa posição espacial, né? A própria tonicidade, o tônus do músculo mantém a mandíbula em relação cêntrica, então o músculo não precisa trabalhar para manter essa posição, né? Então, concomitantemente, esse tratamento para promover o relaxamento neuromuscular também vai levando a mandíbula para uma relação cêntrica fisiológica. Por isso que demorou os 3 meses, né? Após isso, o paciente retornou, fiz a moldagem da mandíbula, né, os 2 dentes, fiz um plano de cera, né, a mesma coisa para a maxila, só que aí, como eu iria aumentar a dimensão vertical de oclusão, que os dentes estão totalmente gastos,
eu cobri esses dentes gastos com o plano de cera, né? Isso facilitaria o registro da nova DVO e da RC. Então, por isso que a cera está cobrindo os dentes superiores, né? Então, um aspecto aí, verificando que o plano de cera cobriu esses dentes gastos, né? Bom, como é que eu faço o registro da DVO e RC? Como eu não tenho nenhum parâmetro aí para definir a dimensão vertical de oclusão para o paciente. Então, eu parto de uma técnica muito simples e extremamente efetiva. Por isso que eu preciso que o paciente esteja neuromuscularmente relaxado. Eu parto da DVR, dimensão vertical de repouso ou posição postural, né? Então, esse paciente é sentado na cadeira, de uma maneira confortável, o lábio semicerrado. Então, essa posição postural, a literatura chama de dimensão vertical de repouso. Vai aparecer um pouquinho mais para frente. Então, essa dimensão vertical de repouso, eu faço um risquinho, um pontinho com caneta, na ponta do nariz e no mento, e com um compasso de ponta seca, meço essa distância entre os dois pontos, quando o paciente está nessa posição de repouso, ou DVR, dimensão vertical de repouso. Então, eu anoto na ficha dele. DVR, por exemplo, 60 milímetros. Só que eu preciso da DVO para montar os modelos no articulador e colocar dentes. Como eu faço? Muito simples. Como a literatura nos mostra que o espaço funcional livre, a distância interoclusal, né, é de aproximadamente 3, 4 milímetros, é só reduzir 60 menos 3 do espaço funcional livre, nós temos a DVO. Então, DVO é igual a DVR menos 3 milímetros. Então, com esse plano de cera na boca, eu faço o acerto do plano oclusal pelo inferior, coloco, manipulo em RC, o paciente fecha e eu meço com o compasso. 61, opa, está além da dimensão vertical de repouso, eu quero DVO, 60 menos 3, eu quero 57 milímetros. E vou desgastando o plano de cera até que, com o plano de cera tocando, eu tenha 57 milímetros. Então, eu parti da DVR, que é uma posição de dimensão vertical de repouso, e relação cêntrica, são referências, posições de referência que acompanham o paciente o resto da vida, com dente, sem dente, né? É totalmente desdentado, não importa. Essas duas posições acompanham o paciente. Toda vez que você precisar registrar DVR e relação cêntrica, em qualquer época você consegue essas duas posições. Então, elas são excepcionalmente importantes na reabilitação, dento ou implantes suportáveis. Então, eu estabeleci primeiro a DVR, medi a distância entre os dois pontos, um número hipotético, né? 60 milímetros. Agora eu quero a DVO, para montar no articulador e colocar dentes. Coloquei os planos de cera na boca, né? E fui medindo. Inicialmente, medi 61 milímetros, além da DVR. Então, você vai tirando a cera, desgastando a cera, até que você chegue nesse 57, que é a DVR menos 3 milímetros. Então, nesse caso, esses modelos foram montados no articulador apenas para estudo e confecção dos provisórios na maxila. Porque o que acontece? O planejamento, se eu não desenvolver um plano oclusal ideal para esse paciente, uma apropriada guia anterior, devolver o comprimento adequado dos dentes, né? Como é que eu vou articular, ocluir os dentes do meu protocolo inferior contra o quê? Então, o meu plano foi devolver por meio de provisórios, nós vamos mostrar daqui a pouco, né? Um plano oclusal perfeito na maxila.
Então, dentes, comprimento de dentes, plano oclusal, tudo perfeito. A partir disso é que eu coloquei os implantes e quando fui montar os dentes do protocolo, eles ocluiriam contra esses provisórios na maxila. Por isso que eu já montei no articulador na apropriada dimensão vertical de oclusão em relação cêntrica. Esse paciente, não vou entrar nesse mérito, tinha qualidade e quantidade de osso excelentes. Nós fizemos tomografia, né? Um pequeno defeito ósseo que a gente corrigiu, vocês vão ver com enxerto, né? Então, feito o meu diagnóstico e planejamento, quer dizer, primeiro eu tenho que estabelecer ou restabelecer um plano oclusal ideal para esse paciente, como se eu estivesse fazendo uma reabilitação ideal para a maxila. Aí depois, com esses provisórios prontos, a gente chama overlay de acrílico, sobre. Por quê? Eu não preparei nenhum dente superior. Eu fiz um enceramento diagnóstico em cima dos dentes gastos, recuperei tudo, mas eu não preparei nenhum dente. Por isso chama overlay de acrílico. Esses provisórios foram sobre os remanescentes dos dentes. Né? Com esses provisórios prontos, aí nós fomos para a parte cirúrgica, instalamos 5 implantes, todos hexágono interno, né? Sequência. Foi uma cirurgia muito simples. Como eu falei anteriormente, o aspecto cirúrgico, a execução cirúrgica do protocolo, muito simples, sem nenhum problema. Né? Então, aí a instalação dos 5 implantes. Coincidentemente, os intermediários foram todos com base de 2 milímetros. Quem faz implante sabe que varia, pode ser 1, 2, 3, né? Mas coincidentemente todos foram com 2 milímetros. O torque dos intermediários cônicos. Após isso aqui eu faço a parte de enxerto. Então, tinha bastante osso, enxerto autógeno, todos os defeitos a gente corrigiu com esse enxerto. Se não for suficiente, você pode misturar com osso sintético. Né? Depois nós vamos falar na parte teórica, que muito cuidado com tábua óssea vestibular. Muito cuidado na desoclusão em lateralidade pelo canino, se usar só o canino. Se você tiver uma tábua óssea mais fina, você pode perder essa tábua óssea. Então, muitas vezes é melhor fazer uma enxertia na região anterior, canino, e nos dentes anteriores, se você tem a guia protrusiva em implantes. Né? Então, muito cuidado, essa tábua óssea vestibular, a literatura diz que deve ser em torno de 2, 3 milímetros, né? E se você não tiver, seria interessante fazer uma enxertia ou modificar o tipo de desoclusão. Fazer uma desoclusão parcial em grupo anterior, pegar canino lateral e central, ou pré-canino e lateral, ou simplesmente canino e lateral. Isso chama função parcial em grupo anterior, para não sobrecarregar o canino, implante suportado, né? A coroa, implante suportado, senão você pode ter problema na tábua óssea vestibular. Né? Ou faz a enxertia, ou faz uma desoclusão parcial em grupo anterior. Mesma coisa com os dentes anteriores na protrusiva. Né? Então, aqui nós fizemos já tínhamos, né, uma moldeira aberta, feita em laboratório. Hoje eu utilizo bastante essas moldeiras pré-fabricadas, são mais fáceis de você adaptar. Antes da moldagem e após a instalação dos transferentes quadrados, é bom checar a moldeira, os parafusos dos transferentes quadrados são grandes, pode interferir no acrílico, então a gente faz essa prova, né? Se tudo estiver bem, então passamos a ferulizar esses transferentes, tem várias técnicas, não vou discutir, né? Você pode unir com fio dental e acrílico, né? Eu usei patene resina, pode ser resin lay, né? Que é fotopolimerizável, quer dizer, a técnica não importa tanto,
E, inclusive, essa ferulização, se a gente consultar a literatura, tem trabalhos mostrando que se fez uma moldagem sem ferulizar, um grupo, né? O outro grupo ferulizou e uniu com patene resina, ou Duralay, não me lembro o artigo, né? E o terceiro grupo, unido com Duralay, seccionado e unido novamente. Não houve diferença estatística, né, dos 3 métodos. Mas essa é uma técnica que eu uso há muitos anos e a melhor técnica é aquela que você domina e obtém bons resultados, né? Então, como eu faço essa técnica há muito tempo, eu mantenho isso aí, essa ferulização. Mas se você consultar a literatura, os trabalhos dizem que ferulizando ou não ferulizando, o resultado basicamente é a mesma. Mas eu confio ferulizando e continuo ferulizando. Na moldagem eu não vou tecer considerações, mas por um erro que aconteceu comigo no passado, de moldar, caso de protocolo, né, carga imediata, moldar com silicone fluido. O silicone fluido pode entrar na ferida cirúrgica, né, e você tem um problemaço aí. Já aconteceu comigo muito no passado. A partir daí, eu só moldo o silicone de consistência densa, e uso muito esse sistema aí, Pentamix da 3M. Isso aqui é um silicone de consistência densa. Embora seja uma consistência densa, ele foi bem interessante, sem problema algum. E por ele ser denso, não entra na ferida cirúrgica. Então, eu tenho tido um sucesso muito grande com esse tipo de moldagem e continuo usando. Meu esquema de fazer protocolo é um pouco diferente, né? Eu faço tudo em definitivo, estou falando de carga imediata, né? Eu faço isso em 2 dias. Pela manhã, instalação dos implantes e moldagem. À tarde, 5 horas, prova da estrutura metálica e o plano de cera para registro. No outro dia, o protético vai trabalhar à noite, né? E no outro dia, 9h30, prova dos dentes, e à tarde estou instalando. Então, eu faço tudo definitivo. A minha barra metálica, os dentes, instalo o meu protocolo em 2 dias. 4, 5 meses depois, eu moldo, houve certamente retração da gengiva, etc., cicatrização. Então, eu moldo novamente e só reembaixo, né? Então, é uma técnica muito simplificada e tem dado certo para mim. Então, eu continuo fazendo dessa maneira. Tem profissionais que preferem fazer um esquema meio de provisório, outros usam uma própria dentadura como provisório. A técnica não importa tanto, importa o resultado final. Tem ótimos resultados dessa maneira, né? Então, por isso que eu uso seringa, que o meu molde tem que ser o melhor possível, mais perfeito possível, e a minha estrutura vai ser definitiva. Então, o meu protocolo é definitivo. A única coisa que eu faço, 4, 5 meses depois, é moldar novamente e reembasar. Moldo de manhã, à tardinha estou recolocando o protocolo reembasado. E uma coisa que eu não faço há muito tempo é deixar aqueles 2 milímetros de espaço entre rebordo, né? A minha base acrílica, ela vai até fundo de saco vestíbulo, como se eu fizesse um selamento periférico, né? Ou você deixa uns 3 milímetros para higienizar com escova interdental, ou fecha de tudo. Se você deixar 1 milímetro, 3 milímetros, ninguém aceita, é feio, né? Se você deixar 1 milímetro, aí entra alimento e não sai. Todas as sementinhas de uva entram e nunca mais saem. Então, eu preferi fazer um selamento periférico. Eu dependo de uma moldagem muito precisa, para ter isso. Embora 4, 5 meses depois vou moldar de novo, eu posso corrigir isso aí. Mas eu não deixo esse espaço de 2 milímetros ad modum professor Branimark no passado, né? Dessa maneira. Bom, está aí o molde, né? A colocação da réplica dos intermediários, e o resto é com protético, né? Nesse meio tempo, a minha overlay em acrílico estava pronto, o meu provisório.
Isso não é chamado provisório. O termo correto na literatura é overlay, mas podemos chamar de provisório. Por quê? Os dentes não foram preparados, né? Então, foi feito um enceramento em cima do remanescente desses dentes, isso incluído, né? E com uma estrutura em metal para reforçar isso aí. Uma vez, então, estando com a minha overlay pronta, né? Agora, aí detalhes da overlay. O reforço foi feito com níquel cromo. Aí a overlay no modelo, veja que metade do dente, um pouquinho menos, está aparecendo aí no gesso. Eu não preparei, não mexi nesses dentes, né? Só inserei, recuperei tudo, mas em cima desses dentes gastos, né? E aí, no mesmo dia, à tarde, a estrutura metálica para a prova. Então, prova a estrutura. Se houver necessidade de separar, separa, une de novo. E eu faço em duas partes. E a base, então, o plano de cera. Normalmente eu faço parafuso só num implante, que vieram dois. Você plastifica a cera, até você parafusar dois, né? Do intermediário, a cera já endureceu. Então, normalmente eu uso um só. Mas eu faço em duas etapas. Provei a estrutura e agora, nesse plano de cera, eu vou determinar a DVO em RC, né? E mando tudo para o protético. E, logicamente, que ele ocluiu, aí ele colocou os dentes e já ocluiu contra a minha overlay. Agora eu tenho dentes, eu tenho plano oclusal, eu tenho uma reabilitação perfeita, ideal, para ocluir os dentes do meu protocolo, né? Então, foi feito dessa maneira. O protético me enviou para a prova, está aí a prova. Quando você tem um registro muito bom, preciso, quando vem do laboratório, fechou, encaixou, eu não vou bater carbono para ver minúciazinhas. Eu prefiro fazer o ajuste, o refinamento, depois da acrilização, porque vai sofrer um pouquinho de alteração dimensional do acrílico, né? Então, encaixou bonitinho, volta para o laboratório para ele acrilizar. Então, apenas lembrando que a overlay já estava pronta, agora voltou para o laboratório para ele acrilizar o protocolo, né? E aí, tudo pronto, protocolo, a acrilização termopolimerizada, a minha overlay pronta, tá? Onde eu devolvi tudo que precisava devolver, de plano eclisal, altura, né? Os dentes, comprimento de dentes. Eu reabilitei de uma maneira ideal a maxila para depois ocluir o protocolo contra esses provisórios, né? Apenas mostrando aqui o modelo de trabalho, onde foi feito o meu provisório. E aí, na boca, imagine se eu não tivesse esse planejamento de oclusão, restabelecer o plano oclusal superior, sem o que não teria como ocluir meu protocolo. Ocluir contra o quê? Contra um dente, dois? Senão restabeleceria a função mastigatória, a oclusão, nada, né? Então, aqui, a complexidade não foi certamente o protocolo inferior, que é muito simples, mas sim o planejamento, o diagnóstico e o planejamento da maxila, né? Veja que, vamos ver a oclusão aqui, que o paciente não era prognata, ele tinha um perfil prognato. Tudo começou com aquela oclusão bagunçada, uma PPR, né, talvez, e o paciente foi adquirindo uma posição anterior, ou anteriorizada, e na medida que os dentes vão se desgastando, isso é muito comum em bruxismo, a mandíbula vai pegando uma posição mais anteriorizada, acaba o lábio do paciente, aquele perfil que todo mundo sabe de pessoas que têm bruxismo e perdem a dimensão vertical de oclusão.